Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos, te agradecemos porque iremos agora estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, trabalhe conosco, nos ajude a entender e viver o que nós aprendemos na Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas dificuldades que têm. Tu conheces cada um e sabes exatamente o que precisam e os pedidos que eles fazem aqui no canal Hora Tranquila. Visite a cada um, Pai, que sejam fortalecidos na fé, que não desanimem. Especialmente, nós queremos pedir que abençoe Sidival e Eliane, também o Marcos Siqueira e Maria de Fátima, Maria Márcia e Euricles. Abençoes Andréia, Ronilson, Ronaldo, Oséias. Também queiras abençoar Misael, Disney e Lenita Malvar. Enfim, Pai, são pedidos que nos são feitos e Tu conheces a necessidade que cada um tem. Confiamos em Ti e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para os últimos versículos da carta de Paulo aos Colossenses. Estaremos na sexta-feira encerrando esta nossa série, onde nós estivemos estudando Filipenses e Colossenses e encontrando aqui a pessoa de Jesus Cristo apresentada pelo apóstolo Paulo. E nós, irmãos, precisamos pedir a Deus forças para perseverarmos. Estamos vivendo num mundo mau, num mundo cruel, um mundo onde as coisas erradas são consideradas as certas e as coisas certas estão sendo consideradas como erros que as pessoas cometem. Infelizmente, Pai, nós temos este problema hoje no mundo, mas a Tua palavra ela é fiel e verdadeira e a Tua palavra ela não passará. Nós pedimos, Pai, que abençoes cada um que está estudando conosco esta carta de Paulo aos Filipenses e Colossenses e também nos ajudando a manter fiéis a Tua palavra. Ó Senhor Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja neste momento falando à nossa mente, ao nosso coração. E finalizando quase aqui o capítulo 4 de Colossenses, Paulo ele vem chamando a atenção de que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Isso é importantíssimo para nós cristãos sabermos. Precisamos estar neste mundo, viver, trabalhar, estudar, ter relacionamentos com as pessoas com as quais convivemos. Tudo isso faz parte de nós estarmos no mundo, mas nós não somos aqui deste mundo. O nosso alvo, como nós falamos aqui ontem, o nosso objetivo é a vida eterna. Nós estamos caminhando para o grande encontro com o Senhor Jesus e isso vai acontecer muito em breve. É claro que muitas pessoas podem dizer assim, mas desde criança eu ouço falar que Jesus vai voltar em breve e até hoje ele não voltou, mas ele vai voltar. E é breve, sabe por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Para Deus, Ele não é limitado a tempo, nós somos limitados a tempo. E então nós achamos que já se passaram 2000 anos quando Jesus fez a promessa de que Ele voltaria e ainda não voltou. Mas o que nós devemos lembrar é que nós vivemos apenas 70, 80 anos, alguns nem chegam a isso, outros passam um pouco disso. E então nossa vida ela é limitada e nós somos presos ao tempo e nós queremos que Jesus volte logo. Mas deveremos saber que a volta de Jesus não demora mais do que uma vida que nós vivemos aqui neste mundo. Por isso a nossa vida, ela precisa ser vivida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos estar neste mundo e viver como vivem as pessoas que não são cristãs, fazendo o que elas fazem. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos fazer com que as pessoas vejam que nós somos diferentes daqueles que não têm essa esperança que nós temos, que é a breve volta de Jesus. Aqui em Colossenses, no capítulo 4, e nos versos 14 e 15, Paulo, ele vem dizendo: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Aqui Paulo ele continua citando pessoas que eram colaboradores dele na pregação do Evangelho. Ele cita Lucas, o que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico amado, e também ele cita aqui Demas. Só que
Nós vamos ver daqui a pouquinho que Demas amou o presente século, Demas amou as coisas deste mundo e abandonou a fé. Isso pode acontecer com muitas pessoas que hoje são cristãs e que são dedicadas à causa de Deus, mas que por um motivo ou outro, pelas atrações que Satanás coloca na mente das pessoas, na vista das pessoas, as pessoas atraídas por essas coisas que o mundo oferece, elas abandonam a fé, muitas pessoas. Agora, Paulo, ele cita aqui também Ninfa. Ninfa era uma irmã e na igreja, a igreja se reunia na casa dela. Ela tinha ali um pequeno grupo. Naquela ocasião que Paulo estava escrevendo, ainda não havia igrejas cristãs. Os cristãos que se convertiam, a princípio se reuniam nas sinagogas com os judeus, mas depois eles foram proibidos de estar reunindo com os judeus que não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. E aí eles começaram a se reunir nas casas, começaram a se reunir em beira de rio, debaixo de uma árvore, e assim que a igreja começou, até começarem a ser construídos templos para adoração a Deus, como nós conhecemos hoje. E Ninfa, então, ela tinha uma igreja em sua casa. E a nossa casa, irmãos, ela tem sido usada para estudar a Bíblia com outras pessoas, pequenos grupos se reunindo, orando, procurando conhecer um pouco mais a vontade de Deus e abandonando as coisas deste mundo. Nós precisamos, irmãos, começar em casa. Nós precisamos começar com a nossa família, como nós estudamos semana passada. Nós precisamos ter o culto doméstico, o culto familiar, se não puder pela manhã, porque saem em horários diferentes para trabalhar, mas que se reúnem no final do dia, quando o esposo, a esposa chegam do trabalho, os filhos já chegaram da escola, sentem-se, orem, cantem um hino, leiam a Bíblia, histórias bíblicas para as crianças. E depois, este culto familiar se estende para amigos, para vizinhos, pessoas que nós conhecemos e convidamos para fazer conosco o culto pelo menos uma vez por semana. Isso é importante. Ninfa, ela tinha uma igreja em sua casa. E também o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 10 e 11, Paulo, ele escreveu: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Aqui, Paulo então já cita, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, que Demas abandonou a fé. Demas, ele deixou-se levar pelas armadilhas de Satanás, colocando como atraentes as coisas deste mundo, e abandonou a Jesus por amar o presente século. Mas Paulo cita aqui que Lucas ficou com ele e pede para que leve Marcos, porque ia ser útil. Marcos é aquele João Marcos que na primeira viagem missionária ele desistiu, voltou para Jerusalém, e depois Barnabé quis levá-lo na segunda viagem, Paulo não deixou. Agora Paulo pede para trazer Marcos, esse João Marcos, porque seria útil no ministério. Irmãos, todos nós temos um lugar no reino de Deus. Todos nós somos chamados para fazer um trabalho, não importa qual seja. Se for para pregar o evangelho, se for para louvar, se for para visitar órfãos, viúvas, doentes, se for para orar com os outros, para atender na recepção da igreja, todos nós temos um lugar no reino dos céus. E nós fomos chamados com um propósito. E a nossa vida, como nós falamos ontem para vocês, a nossa vida ela precisa ter um propósito. O nosso propósito é estar salvos quando Jesus voltar, para podermos estar com Ele nos céus e depois aqui nessa terra renovada. Que nós não percamos este alvo, que nós não percamos este objetivo, o foco, manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. O apóstolo Paulo, aqui em Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, nos versos 11 a 14, Paulo, ele escreveu: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção.
enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. A salvação nos foi revelada através de Jesus Cristo. E nós queremos aproveitar, semana que vem, nós teremos a programação especial de Semana Santa. Não deixe de convidar alguém para assistir à programação, às pregações, às mensagens, os hinos que serão cantados. O Espírito Santo vai trabalhar e vai trazer essas pessoas para o reino de Deus. Também em Marcos, capítulo 13, Marcos 13, versos 32 a 37, nos diz aqui a palavra de Deus: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu uma longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Vejam, irmãos, a exortação da palavra de Deus. O Espírito Santo usou Marcos para escrever essas palavras. Deveremos estar vigilantes, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, porque nós não sabemos o dia e a hora em que ele virá. E ainda o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, nos versos 10 a 14, Pedro escreveu: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Vejam que orientação maravilhosa. Estamos neste mundo, irmãos, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que estar aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós estamos aguardando, nós deveremos anunciar, pregar, falar, principalmente as 3 mensagens angélicas, que Jesus está voltando. Ele virá para trazer juízo sobre toda a terra, sobre aqueles que aceitaram a Jesus, receberão a vida eterna, e aqueles que o rejeitaram, receberão a condenação eterna. Ainda em Apocalipse, capítulo 3, nos versos 17 em diante, vem nos dizendo a palavra de Deus: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Que mensagem maravilhosa da palavra de Deus, irmãos. Anote essas passagens bíblicas, sublinhe na sua Bíblia, medite nelas cada dia. E precisamos, irmãos, estar atentos, vigilantes. Jesus está voltando. Aqui o Espírito Santo diz: eu sou rico, não tenho falta de nada. Irmãos, nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Nós precisamos comprar o colírio para que nós possamos enxergar como é que nós estamos vivendo e o que está nos aguardando. E precisamos também estar vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Precisamos comprar as roupas finas, roupas brancas, que é a justiça de Cristo. Somente pela justiça de Cristo, pela morte e ressurreição dele, é que nós seremos salvos. Nós estamos chegando ao final já deste estudo maravilhoso que fizemos com vocês. Continuem meditando, continuem
buscando conhecer mais a palavra de Deus cada dia e viver isso cada dia na sua vida, porque isso é o preparo para o encontro com o Senhor nos ares. E quando nós terminarmos essa série, na próxima sexta-feira, depois, no domingo, nós vamos iniciar uma nova série e vamos continuar falando agora como nós deveremos crescer no relacionamento com Deus. A nossa vida aqui, neste mundo, é uma jornada, é uma caminhada que nós estamos indo nos encontrar com o Senhor Jesus, e para isso nós precisamos aprender a viver permanecendo na vontade de Deus e crescendo no relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos, Deus assim nos permitindo, e que Deus abençoe a todos.